Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer iniciar advogando no nicho de direito tributário. E hoje eu vou falar sobre mitos da advocacia tributária, porque existem muitos boatos que correm a respeito da advocacia tributária. Então é legal ter essa oportunidade de falar com você se esses mitos são verdade, se eles não são. A gente bate um papo a respeito desse assunto. Antes, eu quero, lamentavelmente, noticiar aqui uma decisão do STJ que colocou uma pá de cal em cima da causa do século na advocacia tributária. Na última quarta-feira, o STJ julgou o tema 986 em matéria de ICMS. A questão é conhecida como TUSD e TUST. TUSD e TUST são duas tarifas do sistema de energia e que nós, como consumidores finais, pagamos todo mês na fatura. Mas o que os estados fizeram? Malandramente, e isso é malandragem mesmo, os estados incluíram TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS. Ou seja, em vez do ICMS ser calculado apenas sobre a energia consumida, que é a mercadoria, os estados foram acrescentando elementos na base de cálculo, porque quanto mais coisa na base de cálculo, maior é o valor devido a título de tributo. O caso chegou para o STJ, um caso em que claramente os contribuintes tinham razão, mas o STJ, mais uma vez, tomou um posicionamento político, atendendo a interesses dos governadores de estado e para tragédia, digamos assim, de nós consumidores, o STJ entendeu que as duas tarifas podem incluir ou estar incluídas na base de cálculo do ICMS e que haveria uma perda arrecadatória gigantesca se a causa fosse julgada em favor do contribuinte. Ou seja, imagina que, por uma loucura qualquer, algum estado resolve cobrar ICMS sobre um item absurdo, assim, sobre o ar respirado. E aí, os governadores começam a cobrar, e as pessoas indignadas de pagar ICMS sobre o ar respirado. Passa o tempo, entra-se com uma ação judicial para discutir essa clara ilegitimidade na cobrança. A causa chega no STJ e o STJ diz o quê? Haverá um grande prejuízo econômico se a gente determinar a exclusão do ICMS sobre o ar respirado. E assim ficamos nós que doutrinamos, nós que advogamos, nós somos reféns de decisões de tribunais superiores, onde o direito é a coisa menos importante, a questão econômica se sobrepõe aos direitos e interesses dos consumidores. Fica aqui o meu protesto. Eu já lancei a semana passada uma nota de repúdio a essa decisão inaceitável do STJ, mas somos obrigados a aceitar mais uma exigência absurda como essa. A boa notícia, acredite, existe uma boa notícia, é que muitos juízes de primeiro grau, em nome do princípio da boa-fé, têm considerado que, com essa decisão do STJ, quem tinha se beneficiado de uma liminar ou tutela e ficado sem pagar esse acréscimo do ICMS, por causa do pagamento de boa-fé, os juízes estão entendendo que o que já foi pago não precisa ser devolvido. Então, se você tiver algum cliente nessa situação, beneficiado de uma liminar ou tutela antecipada, que deixou de recolher o ICMS sobre TUSD e TUST, levante judicialmente essa discussão, porque o princípio da boa-fé pode ser a solução para um problema enorme nosso e, mais ainda, no nosso cliente contribuinte. Muito bem, feito esse desabafo, vamos falar um pouquinho sobre mitos da advocacia tributária. Primeiro mito da advocacia tributária é que no tributário, dizem por aí, tem que ser muito famoso ou atuar em centenas de processos para que haja um posicionamento adequado no mercado. É óbvio que para advogar em tributário não precisa ter um sobrenome
famoso, porque os sobrenomes famosos eles ajudam muito nas grandes capitais, onde há uma abundância de ações, mas em cidades de médio e pequeno porte, o sobrenome famoso não ajuda muita coisa. E não é preciso advogar só no contencioso de massa em tributário para obter um reconhecimento no mercado e uma estabilidade financeira. Nós podemos muito bem iniciar com causas repetitivas e conforme o tempo de advocacia vai passando, a gente escolhe causas de médio e grande porte e aí vai tirando da nossa carteira peças do contencioso de massa, teses também do contencioso de massa. Então, para iniciar em tributário, não precisa ter sobrenome famoso ou atuar apenas em contencioso de massa. Segundo mito sobre a advocacia tributária, é muito difícil receber os honorários do cliente advogando em tributário. Bom, não vejo a existência de uma dificuldade maior para receber de um cliente na advocacia tributária do que em outros nichos. Mas, de fato, existe essa lenda correndo por aí que o cliente da advocacia tributária é um cliente com mais dificuldade para realizar o pagamento. Eu até imagino a razão para existir esse mito é que em tributário nós advogamos muito mais para empresas do que para pessoas físicas. E as empresas têm um sistema de pagamento que muitas vezes demora um tempo mais. Só que aí é uma questão de você acertar com o cliente. Se ele não realizar o pagamento, a gente não advoga mais para a empresa dele e vai buscar os meios de recebimento. Mas não há nenhum pingo de verdade na afirmação de que o cliente da advocacia tributária é mais difícil de efetuar o pagamento dos honorários do que nos demais nichos. Outro mito da advocacia tributária, a linguagem usada na doutrina e na jurisprudência tributária são linguagens quase inacessíveis. Veja, isso está mudando. Não deixa de ser uma verdade que na advocacia tributária, doutrina e jurisprudência utilizam nomenclaturas ainda muito difíceis, muito superadas já, mas, mais uma vez, não é nada mais difícil e superado do que doutrina e jurisprudência nos outros nichos da advocacia. E mais, essa linguagem rebuscada que atrapalha até a compreensão daquilo que nós estamos pedindo, o cliente tem dificuldade de entender, muitas vezes também outras pessoas têm dificuldade de entender, isso se aplica muito aos doutrinadores do passado. Hoje já há uma leva de novos livros de direito tributário em que a linguagem é a linguagem mais acessível que existe. Eu tenho, por exemplo, o meu curso de direito tributário pela editora Saraiva e não há um único leitor até hoje, nesses 10 anos de edições do meu manual de tributário, que tenha reclamado de alguma palavra complexa que eu utilizei. Então, o tributário não tem especialmente mais palavras difíceis e às vezes inacessíveis até quanto ao conteúdo do que os demais nichos. Outro mito da advocacia tributária, os tribunais superiores tendem a julgar em prol da fazenda. Pois é, isso daí, esse não é mito não. O STF e o STJ são tribunais da fazenda pública em matéria de direito tributário, porque é incrível como o STF e o STJ decidem sempre a favor do fisco nas causas importantes. A vitória dada ao contribuinte normalmente se dá em causas de menor impacto financeiro. São tribunais políticos que decidem muito mal no direito público em geral. Falo pelo administrativo, que também é meu outro nicho de atuação, sobre o qual eu já escrevi também vários livros. O STF e o STJ decidem muito mal, tanto em tributário como em administrativo. Mas o que revolta em matéria tributária é a quantidade de decisões esdrúxulas, como essa aí do STJ de quarta-feira da semana passada, que diz que não tem problema nenhum colocar as tarifas de distribuição de energia, colocar isso dentro da base de cálculo do ICMS, como se o imposto fosse imposto sobre a circulação de tarifa de energia. Uma decisão lamentável, repudio já várias vezes essa manifestação do STJ, mas essa não é um mito, não. Infelizmente, os nossos tribunais superiores decidem muito mal
realmente em matéria tributária e quase sempre, se a causa for importante, a decisão é a favor da fazenda. Outro mito da advocacia tributária: como o meu curso na faculdade de tributário, Maza, foi ruim, eu tenho que correr atrás de uma pós-graduação. Pois é, gente. Há uma lenda segundo a qual, para a gente iniciar na advocacia, é indispensável uma especialização. Pois é, eu posso falar isso de carteirinha porque eu tenho os meus diplomas de mestrado, doutorado, 2 diplomas de pós-doutorado no exterior, e eu posso dizer para você com certeza absoluta, não é indispensável fazer uma especialização em tributário para advogar nesse nicho. Conhecimento sempre a gente aproveita. É o melhor investimento que se faz é naquilo que nós sabemos, o investimento nas informações que nós temos. Mas não é isso indispensável para iniciar na advocacia tributária. Pelo método que eu ensino na minha escola, o que precisa dominar é pelo menos uma oportunidade de negócio. Não precisa saber tudo, não precisa saber tudo profundamente. Domine uma oportunidade de negócio e passe a fazer prospecção de clientes nessa oportunidade. Não faz diferença, utilizando essa metodologia, se você tem um diploma de pós-graduação ou de especialização na parede ou não. Outro mito da advocacia tributária: com a reforma tributária, tudo que eu aprendi está perdido. Pois é, gente, vocês sabem que esses mitos que eu estou levantando aqui foram mitos apontados nas pesquisas que eu inseri nas minhas redes sociais entre os meus seguidores, sobre mitos ou supostas verdades em matéria de advocacia tributária. E alguém chegou a sugerir isso, que com a reforma tributária aprovada aí no finalzinho do ano passado, o direito tributário se perdeu inteiro, como ele era, e passou a ter que ser estudado novamente. Olha, isso é um mito também. A reforma tributária foi de fato impactante em vários setores, digamos assim, vários capítulos do direito tributário. Eu fiz até um curso sobre advocacia tributária na reforma. Você encontra na home da minha escola, chama Reforma Tributária, é um curso rápido que eu gravei e fez muito sucesso, foi muito bem. E a questão que envolve a reforma tributária é que ela não reescreve o nosso direito tributário, ela tem muito impacto, mas as leis fundamentais do direito tributário seguem em vigor. O CTN, por exemplo, continua sendo a Lei 5.172, a Lei de Execuções Fiscais continua sendo a Lei 6.830. Então, a reforma tributária não anula tudo o que você aprendeu de tributário, só te impõe o dever de saber aí algumas novidades importantes e, para isso, recomendo, se você quiser, o meu curso de reforma tributária, está na home da minha escola, escoladomasa.com.br. Gente, espero que esteja indo tudo bem com vocês aí. Estou listando os mitos. Nas minhas pesquisas, eu encontrei, 22 mitos. Estou aí passando para o 7º. E você pode me ajudar também comentando nas redes sociais, mandando mensagens diretas ou de alguma outra forma, o que são mitos e o que é verdade na advocacia tributária. Então, mande mensagens diretas nas minhas redes, eu acesso todos os dias e respondo todo mundo. Se você ouviu algum mito na advocacia tributária e quer que eu diga se é mito ou se é realidade. Mito número 7 sobre a advocacia tributária: não existem livros novos e de linguagem fácil na doutrina em direito tributário. Isso é mito. Isso pode ter sido verdade em autores de 20 anos para trás, quando, de fato, a faculdade de Direito só continha pessoas da elite intelectual do nosso país, pessoas bem-nascidas e que, por alguma razão, tinham um acesso mais simplificado àquela linguagem hermética que se utilizava antigamente. Hoje, há muitos livros, bons livros, sobre direito tributário, que são escritos por autores mais recentes e que têm uma linguagem
muito acessível. Eu dou como exemplo, uma vez mais, o meu curso de Direito Tributário, em que tudo é escrito com essa objetividade aqui, em que nós falamos. Se você entende o que eu estou falando, você entende o que eu escrevi também, porque eu utilizo essa mesma objetividade. Então não se preocupe com isso. Ninguém precisa ficar refém de autores clássicos de direito tributário, que de fato escreviam em sua maioria de uma forma difícil. Hoje está tudo acessível aí, quando o livro é escrito por autores da atual geração. Outro mito da advocacia tributária: é possível usar modelos da internet e calculadoras online em tributário porque são demandas de massa. Pelo amor de Deus, não use nem em tributário, nem em qualquer outro nicho material gratuito de internet, nem modelos e nem calculadoras de internet, porque em 99% dos casos a calculadora e os modelos não prestam, são de baixíssima qualidade, podem atrapalhar, inclusive, a nossa advocacia. Então, não utilize petições que estão disponibilizadas gratuitamente na internet e não faça uso de calculadoras online também, tá bom? Por isso que você precisa de um curso que te entregue as petições fundamentais, como é o meu curso de advocacia tributária na minha escola, e por isso que eu indico uma contadora de confiança também, porque calculadora online não dá para utilizar, porque ela prejudica quase sempre o valor que o cliente tem a receber por funcionar a calculadora online muito mal. Outro mito da advocacia tributária: pode-se orientar o cliente a deixar de pagar e esperar leis de anistia e parcelamento. Isso eu ouço muito de parceiros advogados meus e também de clientes. Veja, ser empresário no nosso país, aqui eu vou falar basicamente de contribuinte empresário, é uma aventura complexa. Nosso país é muito instável economicamente, politicamente, isso prejudica bastante os negócios. Nosso país é muito burocrático, então é caro você empreender aqui entre nós. Mais importante, não deixe, se possível, se o cliente puder, que ele empurre dívida tributária mais para frente. Existia antigamente, faz tempo que eu não ouço isso, mas existia uma espécie de um ditado, um provérbio, sei lá, que falava que deixar de pagar tributo é o empréstimo mais simples que o empresário pode fazer, porque ele deixa de fazer a quitação do tributo, fica com mais dinheiro em caixa e teria depois que, de alguma forma, pagar esse dinheiro emprestado. Mas cuidado, os juros cobrados para atualização de dívida tributária só não são mais altos do que juros de cartão de crédito, mas estão em segundo lugar na lista dos juros mais extorsivos do nosso país. E arrisco a dizer, fale para o seu cliente que, se ele deixar de pagar tributo e isso acontecer por mais de 6 meses, por exemplo, depois não consegue mais pagar. Aí tem que aderir àqueles programas de parcelamento de 10, 15, 20 anos, em que você passa 40, 50, 60% desse tempo pagando só juros, em vez de você abater a obrigação principal. Então, mostre para o seu cliente que deixar de pagar o tributo não é como um empréstimo. Ele vai se sujeitar, se não fizer esse pagamento, a juros absolutamente extorsivos. Então, tire da cabeça do cliente e nem pense você também que deixar de pagar tributo é o empréstimo mais fácil que pode ser feito pelo contribuinte, pessoa jurídica. Outro mito da advocacia tributária: o CTN será revogado e o que eu aprender hoje estará perdido em breve. Olha, eu queria muito que o CTN tivesse sido revogado, substituído por um novo Código Tributário Nacional, porque o nosso Código Tributário é dos anos 60. É impensável o direito tributário brasileiro estar sujeito a uma lei tão antiga, diante desses instrumentos todos hoje, com o uso da internet. Nem se sonhava nos anos 60
com a existência de uma internet, todas essas ferramentas novas, inteligência artificial, e o CTN está falando ainda lá de estampilha como um mecanismo de efetuar o pagamento de tributo. É uma lei absolutamente já que caiu de podre, como se costuma dizer, é uma lei obsoleta e que tem atrapalhado muito tanto o contribuinte como o fisco. Agora, mais vergonhosa ainda é a lei de execuções fiscais, a 6.830 de 80, porque o CTN trata de direito material, ok, ele está muito obsoleto, mas mal e mal ele vai regendo lá a cobrança de tributos junto com a Constituição. A lei de execuções fiscais não tem mais conserto, ela é de 1980 e é inaceitável, eu diria que é incrível que o processo de cobrança judicial de dívidas da Fazenda Pública ainda se sujeite a uma lei dos anos 80. A execução fiscal não funciona, é ruim para o contribuinte, é péssimo para a Fazenda Pública. Então, eu tenho defendido a revogação da Lei 6.830 pela criação de uma nova lei de execuções fiscais e a substituição do CTN também. Só que não há no horizonte nenhum sinal de que essas duas novas leis sejam aprovadas. Então, estudando pelo Código Tributário Nacional atual, o risco de ficar aquilo sendo substituído por uma nova lei é praticamente nenhum. Isso é um mito também da advocacia tributária. Outro mito sobre a advocacia tributária: o direito tributário é difícil, a matéria é complexa, não tive um bom curso na faculdade e nunca vou conseguir atuar na advocacia tributária. Por que o direito tributário parece mais difícil do que ele é? Porque ele é muito mal ensinado na graduação. Eu dei aula por muito tempo na graduação, me formei como professor nos cursos de graduação até poucos anos atrás. Eu voltei às aulas da graduação na querida Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, mas a verdade é que o direito tributário é mal ensinado porque os professores não têm tempo de aprofundar. Ou o direito tributário está encapsulado em um semestre, ou, na melhor das hipóteses, em um ano. A faculdade que eu fiz aqui em São Paulo, a PUC de São Paulo, ainda ensinava em 2 anos o direito tributário, mas é um caso único. Então, o professor, mesmo que ele seja um bom professor, ele não tem tempo de aprofundar. E isso acaba se misturando com a ideia de que seriam assuntos muito complicados. Na verdade, não. Quando a gente estuda de uma forma clara, objetiva, o direito tributário tem o mesmo grau de complexidade do que qualquer outro nicho do direito. Não é a coisa mais simples do mundo, porque a gente precisa, sempre que alguém nos guie nesse estudo, é muito difícil estudar tributário sem que tenha acesso a um livro de doutrina, algum curso, algum conteúdo, mas está longe de ser uma disciplina mais complexa do que as outras. Você quer alguma coisa mais complexa que o direito civil? Hoje tem muitos cursos de direito civil em volume único, mas na época em que eu estudei, os cursos de direito civil tinham 7 ou 8 volumes. Os livros de formação, 7, 8 volumes. Você quer algo mais complexo do que isso? O tributário não chega nem perto do grau de complexidade do direito civil. Então, que não seja a suposta complexidade do tributário a razão para você deixar de entrar nesse nicho tão promissor na advocacia. Outro mito sobre a advocacia tributária, que precisa ser especialista em tributário para conseguir advogar nesse nicho. Preciso conhecer bem a matéria, fazer uma pós, uma especialização. Tributário não é para mim, mas... Pois é, eu tenho dito isso. Pela metodologia que eu ensino, você não precisa saber tudo de tributário. Você precisa saber tudo de pelo menos uma oportunidade de negócio. Por exemplo, uma que eu ensino no meu curso é a discussão sobre imposto de renda retido na fonte no pagamento do Fundeb para professores da rede pública. Esse é um assunto que a gente pode aprofundar e entender completamente em questão de 3 ou 4 semanas. Estudando duro, a gente pode se tornar especialista em imposto de renda no Fundeb. E já dá para prospectar os primeiros clientes e atender bem se os clientes vierem por causa dessa oportunidade específica. Então, não precisa saber tudo de tributário para iniciar na advocacia tributária. Tem que saber tudo de pelo menos uma oportunidade
de negócio. Outro mito sobre a advocacia tributária é que tem que fazer conta. Isso daí é uma das maiores afirmações que me são feitas nas redes sociais quando eu pergunto sobre eventuais mitos na advocacia tributária. Gente, se para advogar em tributário precisasse saber fazer conta, eu jamais ensinaria tributário, porque eu sou uma negação em contas. Eu tenho 2 filhas, né? Quem me acompanha pelas redes sociais sabe, tem a Duda e a Luísa. A Duda vai fazer 17 esse ano aqui, a Luísa tem 11. Eu não consigo mais acompanhar as lições para ajudá-las na escola. Não tenho nenhuma condição porque eu não sei aquilo. Então, se você não sabe nada de matemática, não sabe fazer nenhuma conta, seja bem-vindo ao universo dos advogados tributaristas. Você não precisa saber fazer conta para advogar em tributário, mas tem que ter pelo menos um contador de confiança. Por isso que para os alunos da minha escola, eu sempre indico a minha contadora, sem compromisso nenhum, cada um pode ter o profissional de contabilidade que quiser, mas é sempre algo que precisa ser delegado. E jamais utilize calculadoras de internet, porque elas são um desastre, podem prejudicar muito o seu interesse, em especial o interesse do cliente. Outro mito sobre a advocacia tributária. Tributário, mas é um mercado pequeno com poucos potenciais clientes. Olha só, isso é uma inverdade, isso é um mito. Porque se você pensar bem, nós somos cerca de 220 milhões de brasileiros, arredondando, em qualquer canto do país. Você sempre encontrará alguém que deve pelo menos o IPTU para o município, alguém que tem que pagar pelo menos o IPVA para o Estado e, no mínimo, imposto de renda para a União. Então, cada pessoa economicamente ativa no nosso país vale por 3 potenciais clientes, no mínimo. Ou porque a pessoa deve IPTU, ou porque deve IPVA, ou porque deve imposto de renda. Então não tem essa de que o mercado na advocacia tributária é um mercado pequeno, um mercado limitado, porque além das exigências tributárias serem impostas a praticamente toda a população brasileira, nós devemos muito mais tributos do que nós podemos imaginar. Então, nós temos milhões e milhões de potenciais clientes para a sua advocacia em tributário. Falando aqui, gente, de mais alguns mitos para encerrar, só beber a minha aguinha aqui. Outro mito da advocacia tributária é que o advogado tributarista só recebe depois do precatório, ou seja, mesmo ganhando a ação, demora para que o recebimento seja feito. Isso não é mais verdade. Primeiro, porque existe o processo administrativo, que eu sempre ensino a ser utilizado antes da via judicial. Quem ganha no processo administrativo em todas as instâncias tem o crédito tributário extinto. De modo que não há necessidade no processo administrativo fiscal de expedição de precatório. Quando a gente ganha um processo administrativo, recebe mais tardar no ano seguinte. Então, nem tudo vai para precatório. Além disso, existem as OPVs, obrigações de pequeno valor, que cobrem um enorme percentual das causas tributárias. Demandas de massa vão para a OPV quase sempre. E causas que não são de massa também podem se configurar como objeto de obrigação de pequeno valor. E, principalmente, o governo do estado de São Paulo, a título de exemplo e com pioneirismo, anunciou, algum tempo atrás, a existência de um programa novo de transações tributárias, em que o Estado quita precatórios de devedores, né, de contribuintes, isso vale em princípio para precatórios com natureza tributária, pagando já 40% do valor do precatório. Então, veja, não precisa esperar os 10, 20, 30 anos de antigamente para receber os honorários na advocacia tributária, porque já existem muitas ferramentas pelas quais esse recebimento se dá bem antes.
Outro mito sobre a advocacia tributária é que só existem clientes na advocacia tributária nas grandes cidades, nos grandes centros. Isso não é verdade. Se nos grandes centros, nas grandes capitais, existe mais potencial cliente do que no interior, é verdade também que tem mais advogados do que no interior. Então é muito mais fácil você conseguir advogar em uma causa em cidades de médio e pequeno porte do que nas grandes capitais. Então, não é verdade, é um mito que não se confirma esse, segundo o qual só nos grandes centros urbanos é representativa a quantidade de potenciais clientes contribuintes. Outro mito sobre a advocacia tributária é que só grandes escritórios conseguem atuar em tributário. Olha, nós temos escritórios gigantescos que advogam em tributário nas grandes capitais. Isso é verdade, mas os escritórios gigantescos, eles não se interessam por causas de médio, pequeno porte. Eles querem só demandas de alta remuneração. Então, a gente não concorre na advocacia tributária com os grandes escritórios. Não cometa esse erro de achar que você nunca terá chance contra um grande escritório, porque hoje nós temos, inclusive, mecanismos de fazer prospecção que nos igualam a grandes escritórios. Quem faz prospecção pelas redes sociais, por exemplo, como eu ensino nos meus cursos de advocacia da escola, está em condição de igualdade com os grandes escritórios. Então, é um mito que não se confirma a ideia que, para advogar em tributário, tem que fazer parte de um grande escritório. Outro mito da advocacia tributária é a demora para o julgamento, mas o judiciário demora demais para entregar a decisão final numa causa tributária. Pois é, isso é verdade, só que o judiciário brasileiro, a mesma morosidade que existe nos outros ramos, existe também na advocacia tributária. Não tem como afirmar e provar que as causas tributárias demoram mais para serem julgadas do que as de outros nichos. E eu sempre insisto nisso. A advocacia tributária não precisa ser refém de precatório. A causa pode cair em OPV, aí não tem precatório. A gente pode ganhar um processo administrativo fiscal, aí não tem precatório. Se tiver precatório, ele pode ser negociado na praça, inclusive a partir das novas leis de negociação de precatórios tributários, como recentemente aconteceu no estado de São Paulo. Então, na advocacia tributária, não é verdade que nós somos totalmente reféns de precatório. Inevitavelmente, nós teremos, em um caso ou outro, que aguardar a quitação de precatórios, mas, mesmo assim, mesmo que a gente seja credor de um precatório desse, ele pode ser negociado na praça e aí a gente recebe à vista com um deságio o valor do nosso precatório. Ô Maza, já me falaram muito isso. Advogar em tributário é difícil porque são muitas leis, são muitos atos administrativos e infralegais, dá muito trabalho de ter contato com toda essa legislação. Eu vou dizer uma coisa que pode ser novidade para muitos de vocês. Na advocacia tributária, nós lidamos basicamente com 3 normas: o que está na Constituição, o que está no CTN e o que está na Lei de Execuções Fiscais. Esse é o direito tributário fundamental, inclusive, para a advocacia. Existem, claro, atos administrativos que são editados para aplicação dessas leis no caso concreto, instruções normativas, portarias, decretos, regulamentos, mas o grosso mesmo do direito tributário você vai encontrar em apenas 3 diplomas normativos: a Constituição, o Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais. Outro mito sobre a advocacia tributária é que precisa ter uma estrutura muito grande no escritório para fazer prospecção. Pelo amor de Deus, gente, a prospecção de hoje não é mais feita como a de antigamente, em que era preciso abrir o escritório,
anunciar para as pessoas que a gente está atendendo no escritório, esperar aparecer o primeiro cliente, que ele vai indicar mais outro, e esse mais um, e aí no médio prazo começar a fazer uma prospecção de clientes à moda antiga. Não é mais assim. A prospecção de hoje tem que ser feita na internet, pelas redes sociais, dentro das regras da OAB. Alguém pode não saber disso, então me desculpe aqui se eu não estiver contando nenhuma novidade, mas há atos recentes, atos normativos do próprio Conselho Federal da OAB, autorizando a utilização de redes sociais e de mecanismos de internet para fazer prospecção de clientes. Claro que precisa conhecer as regras da OAB sobre isso, eu ensino em todos os cursos da minha escola quais são essas regras na OAB, mas fazendo prospecção pelas redes sociais, nós estamos disputando em condição de igualdade com qualquer outro advogado ou escritório do mercado. É muito simples e barato fazer anúncios na advocacia tributária. Então é um mito aquele segundo o qual a gente não consegue concorrer com os grandes escritórios para fazer prospecção de clientes na advocacia. Outro mito da advocacia tributária, isso aqui eu ouço muito, Masa, se é tão bom advogar em tributário, por que você ensina? Por que você não pega para você, Masa, todas as causas de tributário, aliás, todas as de servidor também do seu curso? Essa é uma pergunta muito legal porque me dá uma oportunidade para esclarecer. Eu não faço mais prospecção de clientes diretamente. Eu não tenho estrutura no meu escritório para prospectar clientes, porque o meu escritório é um escritório de consultoria. Então eu não tenho estagiário, eu não tenho advogados trabalhando para mim, não dá para eu acompanhar os processos. Então eu trato sempre com parceiros. É por isso que eu ensino advocacia tributária, advocacia para servidores e os outros cursos na minha escola, porque eu quero que você seja o meu parceiro. Eu quero advogar contigo nas suas causas. Então eu te ensino a advogar em tributário e na defesa de servidores, e quando aparecer um cliente em que você sinta a necessidade de um profissional mais experiente, nós vamos atender juntos a esse cliente seu. É por isso que eu não pego todas as causas de tributário e de servidor para mim, porque hoje eu trabalho basicamente com parcerias na minha advocacia. E um outro mito da advocacia tributária, para encerrar, é que não existem cursos que ensinam a advocacia tributária. Por isso que, para advogar em tributário, precisa fazer um curso de segunda fase da OAB, mesmo tendo passado em outros cursos de segunda fase. Gente, pelo amor de Deus, curso de segunda fase da OAB, mesmo que seja um curso de tributário, ele não serve para a prática da advocacia. Eu posso falar isso de carteirinha, porque por mais de 20 anos eu preparei em administrativo e tributário alunos para a segunda fase da OAB. Seguramente por causa da rede LFG e das outras empresas onde eu trabalhei, seguramente eu já dei aula para mais de 500 mil pessoas. E posso te afirmar, não se prepare para a advocacia fazendo o curso de segunda fase da OAB, porque no curso de segunda fase da OAB a gente ensina a pegar a carteira, a gente não ensina a fazer prospecção, não ensina a atuar na prática, não ensina processo administrativo, nada disso que é ferramenta do dia a dia do advogado a gente ensina em cursos de segunda fase da OAB. Então é muito bom um curso desse para quem precisa pegar a carteira do exame de ordem, mas eles não servem, não são suficientes para você ingressar na advocacia tributária. É sempre preciso que você tenha um curso especializado em advocacia tributária e também na defesa de servidores para iniciar nesses nichos. Então é isso, esse foi mais um episódio do programa e podcast da Advocacia Tributária. Esse programa é transmitido ao vivo por todas as minhas redes, às terças-feiras, 19h07, horário de Brasília. Sempre eu calculo pelo horário de Brasília e divulgo essas lives. Se você quiser assistir ao vivo, eu te convido. Todas as minhas redes, Instagram, todos os meus perfis de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, você pode assistir minhas lives por qualquer uma das redes. Inclusive porque isso é viabilizado pelo grande Rodrigão, aqui da Lopes FX, que faz uma transmissão brilhante, multiplataforma, para todas as minhas redes. E de sextas-feiras, 11 horas da manhã, tenho Advogando em Direito Administrativo. Valeu, muito obrigado, até mais, abraço, até a próxima.